Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. Seguimos com a redação do Enem. A proposta é sobre os massacres nas escolas brasileiras. A filha pediu a correção em vídeo e cá estamos nós. Então, olha só. E aí ela fez um comentário, né, afirmando que tentou acentuar, retomar aqui a série. Vamos ver se deu certo. Eu quero que vocês, se possível, gente, curtam, comentem, compartilhem para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas e para que mais alunos possam aí aprender a ter a correção de redação, aprender a produzir a redação. Olha só, essa proposta é sobre a problemática dos massacres escolares no Brasil. E aí a filha usou como alusão uma crônica, A Forma Escolar de Tortura, né, sobre do Rubem Alves. Vamos ver aí como que ela fez essa alusão. O renomado escritor Rubem Alves relata na crônica A Forma Escolar de Tortura a caótica implementação da rejeição e do bullying entre os alunos, que motiva as vítimas a buscarem a assídua visibilidade e a vingança por meio de trágicas estratégias como o homicídio. O que eu sugiro aqui, ó? Eu sugiro, meu amor, que você seja mais direta quando você fala da crônica, tá? E procure aí relacionar essa alusão de uma maneira mais efetiva com o tema da redação. Veja bem, você colocou, né, ó, a caótica implementação da rejeição e do bullying entre os alunos. Então, talvez você pudesse ter feito algo assim, ó. O renomado escritor Rubem Alves relata na crônica A Forma Escolar da Tortura a caótica situação daqueles que no ambiente educacional sofrem com o bullying e a rejeição, o que, em alguns casos, incentiva o cometimento de atentados, entende? Pensar algo assim, ó. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando vocês pensarem na alusão, essa alusão ela precisa estar muito bem relacionada com o tema da redação. Não basta apenas vocês mencionarem aí na redação a crônica ou descrever a crônica, vocês precisam articular essa crônica com o tema. Então, assim, ó, o que o bullying faz? O que essa rejeição faz? O que essa situação causa? Entende? Pensar nessa perspectiva. De modo lamentável, a realidade nas escolas brasileiras se assemelha à obra literária, já que se identificam, já que os massacres constituem um grave problema social. E aí, meu amor, eu quero aproveitar para te dizer o seguinte, tá? O que nós precisamos melhorar na sua redação? Nós precisamos melhorar a forma como você escreve, no sentido assim, ó, de você não ser tão direta, você pode escrever um pouco mais amarradinho, um pouco mais articuladinho, sabe? E aí eu aproveito para orientar que você assista, né, ou acompanhe aí as aulas ao vivo, porque nessas aulas eu consigo escrever alguns trechos, escrever algumas redações e isso certamente ajuda muito vocês. Nessa perspectiva, como acentuadores da complicação educacional, verifica-se a educação precária e a disseminação de fóruns na internet. Como que você poderia ter feito aí essa antecipação dos argumentos? Olha só, dessa forma, a educação precária
e os fóruns online são certamente os principais responsáveis pelos crimes. Tá? Então, assim, ó, só pensar, meu amor, assim, ó, de ser um pouco mais direta, de ser um pouco mais específica, de ser um pouco mais relacionada, tá? Nesse sentido mesmo, assim, ó, de confirmar aquilo que você tá escrevendo. Então, assim, ó, procure escrever de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais relacionada. Isso vai facilitar muito aí a sua produção da redação e a compreensão por parte do seu leitor, tá? Inicialmente, é importante ressaltar que a negligência às necessidades aos educandários, né? As necessidades de quem, tá? Então, vamos ver aqui que você continua escrevendo. Nesse âmbito, sabe-se que embora no ano de 2019 tenha sido implementada a lei que garante atendimento psicológico nas redes públicas, como no setor de ensino, essa não é efetiva. Haja vista, então olha só, você não deve, amor, iniciar o período com uma conjunção subordinativa. Quando você inicia com uma conjunção subordinativa, você está tendo um erro aí de fragmentação, porque aí você está cortando, né, um período que não deveria ser cortado. Então, não inicia aí com a conjunção. Haja vista que do ano de 2019 ao ano de 2023, houve um aumento exacerbado de massacres nas escolas. Isto justifica a escassez de atenção e de verbas destinadas para a efetização, né, ortografia, da lei e para o combate dessa problemática. Então, olha só, como que você tem que organizar aí o seu parágrafo de desenvolvimento? Você falou lá em cima que é uma questão de educação precária. Quando a gente pensa em educação precária, tá? Quando a gente pensa assim, ó, em educação precária, Priscila, eu penso muito nessa questão da educação ser precária. Então, eu acredito que você poderia ter colocado que há um atendimento precário, né, nas escolas. E aí você poderia ter relacionado, inclusive, com o bullying. Tá? Então, o que eu tô sentindo na tua redação, meu amor? Eu tô sentindo que tá sendo desenvolvida uma abordagem muito superficial, no sentido assim, ó, que você poderia desenvolver um pouquinho mais, você poderia aprimorar um pouco mais o seu texto para defender a sua opinião. Então, como que você poderia ter feito o tópico frasal nesse sentido, ó? Inicialmente, olha lá. Inicialmente, não há como negar que a precariedade nos atendimentos que deveriam ser realizados nas escolas influencia para que os crimes ocorram. E aí, depois, você pode trazer essa lei, você pode trazer dados que mostrem isso, mas sempre pensando em defender a sua tese, sempre pensando em defender esse argumento que você apresentou aqui. Esse argumento que você apresentou aqui. Então, é sempre importante que isso fique muito claro na sua redação. No sentido assim, ó, tá, eu vou defender o quê? Que não tem atendimento nas escolas, então eu vou falar talvez da negligência do poder público, de não destinar investimentos, de não investir em políticas públicas, de não relacionar melhor os profissionais. Beleza. E aí, você precisa
trazer como isso afeta a vida dos jovens, como isso influencia para que esses crimes sejam cometidos. Ok? E aí você poderia, inclusive, ter trazido dados que comprovem aí o aumento desses massacres, não apenas mencionando números. De 2019 a 2023 houve um aumento. Eu quero que você me mostre como que houve esse aumento, de que maneira que houve esse aumento, quais foram as tragédias, entendeu? Então, meu amor, talvez o que a prof quer que você faça? Que você procure escrever naquela folha de redação que eu disponibilizo lá na plataforma, até para que a gente possa ter uma noção em relação ao número de linhas. E aí, talvez para você conseguir aprofundar um pouquinho mais os parágrafos de desenvolvimento, porque olha só, a tua letra A é grande, e aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Então, eu gostaria que se escrevesse aí até umas 8 linhas em cada desenvolvimento. E aí não ia sobrar, ia faltar linha lá embaixo. Então, se você quiser pegar uma folha de redação mesmo, tá? Pode pegar aí as do Enem ou pode pegar aquelas que eu disponibilizo na plataforma. Eu acho que vai ficar mais fácil aí para você escrever, tá bom? Até porque elas são mais largas, né? E aí vai ficar mais fácil também. Ademais, a propagação de ódio na internet não é assim e é decorrente há décadas para a infeliz vulnerabilidade das relações sociais. Olha lá, como que você poderia ter reescrito esse parágrafo aqui pensando nos argumentos, pensando aí em comprovar que esses massacres nas escolas ocorrem em decorrência disso. Olha lá. Ó, ademais, é fato que esses criminosos encontram no submundo dos fóruns online incentivo, orientações e inspirações, entendeu? E aí agora, na sequência, quando você escolher a alusão, aí sim essa sua alusão vai comprovar que eles encontram incentivo, que eles encontram orientações e que eles encontram inspirações, entendeu? Então é nesse sentido que o seu texto vai ser construído, sempre visando a defesa do seu posicionamento, tá? Então agora vamos ver como é que você fez, ó. Acerca disso, denota-se o caso de Marcelo Melo, condenado por crime cibernético ao incitar violência em fóruns virtuais, grupos que compartilham informações na internet. Assim, de maneira descontrolada, a violência se expande e se materializa em massacres, como o de Suzano em 2019, deixando mortos e feridos, semelhantes ao relato trágico de Druben Alves na crônica citada. Tá? Então, olha só, na realidade, o ideal seria você ter mencionado a crônica aqui na conclusão ou ter feito uma retomada dela aqui mesmo no mesmo parágrafo. O que eu orientaria é que aqui você tivesse dado ênfase para o argumento mesmo. Então, assim, ó, você precisa falar como esses fóruns incentivam. Vocês precisam falar como eles pregam a intolerância. Você precisa falar como esses assassinos são vistos como heróis e como isso afeta a sociedade. Então, assim, ó, você falou do Marcelo Melo, mas você não me mostrou a relação dele com esses massacres. Então você deveria ter colocado, né, que ele é o responsável, que ele é a pessoa que sei lá, que assiste, que orienta os jovens, algo nesse sentido, tá? Então é muito importante que você tenha esse cuidado na hora de escolher a alusão. Ao escolher a alusão, essa alusão precisa estar muito bem relacionada, essa alusão precisa estar muito bem evidente no seu texto, tá?
E aí, meu amor, o que a prof quer? Eu quero que você foque um pouquinho mais na sua argumentação. Então, volta lá naquelas aulas ao vivo, volta nas aulas que a prof explica, volta na aula que eu ensino aí a como escrever as redações para a gente melhorar essa sua argumentação. Eu tô sentindo aí nas suas últimas produções que há uma superficialidade, no sentido assim, ó, você desenvolve, você comenta, mas você não aprofunda, entende? Para evitar que mais desgraças ocorram, é necessário que medidas sejam executadas. Então, o Ministério da Saúde, responsável pelo bem-estar físico e psíquico dos brasileiros, deve promover, sempre muito incisiva, a saúde psicológica. Para isso, realizará projetos de inserção do maior número possível de psicólogos nos educandários para acompanhar crianças e adolescentes, tanto agressores como vítima de bullying, reduzindo a violência. Olha só, você resolveu o problema do bullying. O foco você trouxe aqui no bullying. Porém, contudo, entretanto, todavia, o problema em si não é o bullying. O problema em si o tema em si, na realidade, são os massacres. Então, você não pode fugir do tema. O tema tem que ser exatamente aquilo que a proposta solicitou. Aliás, você nem menciona a palavra massacres aqui na conclusão. Então, é importante que você resolva o problema dos massacres. Pri, o bullying é um problema dos massacres, ok? Mas então deixe isso claro. Então deixe isso bem evidente para mostrar realmente isso. Além disso, lembre-se, né? Você tem que trazer um agente bem definido, uma ação bem definida, um modo meio bem definido, um efeito bem definido e o detalhamento bem definido também. Tá? Então, é nesse sentido que você tem que cuidar. Então, traz aí os 5 elementos bem marcadinhos. De preferência, amor, você pode entregar aí a próxima redação, você pode inclusive entregá-la com eles marcadinhos, sabe? Tem aluno que risca lá agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento, para não se perder nessa argumentação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos escrever redação. A nota, vocês já sabem, a nota é da filha mesmo. A Psilane vai dar para ela. E se você quiser a redação corrigida por mim, acesse profaprisatera.com.br. Bora, meu filho, escrever redação.